No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. PSOL protocola novo pedido de impeachment contra prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, por conta de escândalos do QG da propina. Presidente Jair Bolsonaro desiste de programa Renda Brasil após equipe econômica sugerir congelamento do salário de aposentados para levantar recursos. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, finalmente admite que incêndios no Pantanal têm proporções gigantescas. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 16 de setembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O descontentamento do presidente Jair Bolsonaro com a equipe econômica do governo só faz crescer a cada dia que passa. Na última terça-feira, o ex-capitão do Exército se irritou com a notícia de que os técnicos do Ministério da Economia sugeriram o congelamento por 2 anos de aposentadorias e pensões para que se abrisse espaço no orçamento ao financiamento do programa Renda Brasil. O chefe do executivo mostrou surpresa ao ler as notícias dos jornais que aventavam esta hipótese, negou peremptoriamente a possibilidade de barrar reajustes para aposentados e pensionistas e surpreendeu ao anunciar que o plano assistencialista que substituiria o Bolsa Família está suspenso até o fim do seu mandato, em 2022, dizendo que está proibido se falar no assunto. Usando uma de suas metáforas futebolísticas, Bolsonaro ameaçou dar cartão vermelho para quem apresentasse a proposta. Prontamente, o ministro Paulo Guedes, que passa por um processo continuado de fritura no Palácio do Planalto, tratou de negar que este seria um recado direcionado a ele. Para que o governo conseguisse implementar o Renda Brasil, seriam necessários cerca de 20 bilhões de reais, além do que já é dispendido para o pagamento do Bolsa Família. A grande verdade é que o governo vem tendo enormes dificuldades em coordenar os anseios eleitorais de Jair Bolsonaro para 2022 e os planos ultraliberais liderados pelo posto Ipiranga do presidente. Enquanto o ex-capitão do Exército sonha com a reeleição, nosso parque industrial segue em queda livre. Desta vez foi a Sony que anunciou o encerramento de suas atividades no Brasil a partir de março de 2021, com o fechamento da fábrica em Manaus. A venda e distribuição de segmentos como TVs, áudio e câmeras também serão encerrados em meados do ano que vem, de acordo com o comunicado da empresa japonesa. Todos os 220 funcionários da companhia serão demitidos. Na semana passada, a Siemens, que fabrica equipamentos elétricos, informou que vai fechar sua fábrica em Canoas, que fica no Rio Grande do Sul, provocando o desligamento de 280 profissionais, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos da região. Nós cansamos de comentar aqui no Faixa Livre que a falta de incentivos do governo federal ao estabelecimento de empresas no Brasil é um dos componentes principais para o desastre da nossa economia. O nosso parque industrial vem há anos perdendo fôlego, o que reflete diretamente no índice de desemprego altíssimo no país. Uma retomada da atividade econômica efetiva no Brasil passa diretamente pela recomposição dos postos de trabalho nas fábricas de médio e grande porte. Eu gostaria de comentar rapidamente também esses resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB,
que mais uma vez ficaram abaixo da meta estabelecida para o ano de 2019. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o resultado do ensino médio no Brasil, incluindo as redes pública e privada, passou de 3,8 pontos em 2017 para 4,2 pontos no ano passado, ainda bem longe dos 5 pontos colocados como objetivo. Apesar de uma leve melhora nos índices do ensino fundamental, falta muito para termos números que apontem para uma educação de qualidade. Isso porque ainda não temos os reflexos da gestão Bolsonaro, que contou com Vélez Rodrigues e Abraham Weintraub no ministério, tampouco os efeitos da pandemia. A educação do Brasil pede socorro. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o advogado, professor, ex-deputado federal constituinte e coordenador nacional do movimento O Trabalhismo, Vivaldo Barbosa. Vivaldo Barbosa, bom dia! Bom dia, Anderson, bom dia a você, bom dia, Celeste, uma saudação aí ao Paulo Passarinho, bom dia a todos os nossos ouvintes do programa Faixa Livre, nossos cumprimentos, meus cumprimentos a vocês por produzir esse programa tão importante no debate de ideias, da compreensão dos fatos e da política brasileira que vocês vêm desenvolvendo nos últimos tempos. Minha saudação a todos. Vivaldo, muito obrigado por mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Vivaldo, assim como o Brasil, o Rio de Janeiro vem atravessando momentos complicados no cenário político. Tanto no município como no estado, os gestores públicos estão enrolados em esquemas de corrupção que acabaram virando praxe na política por aqui. Eu queria começar pela sua análise para essa situação do governador afastado Wilson Witzel, Vivaldo. O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela sua saída do cargo por até 180 dias, mas a Assembleia Legislativa deve votar ainda essa semana o relatório do deputado Rodrigo Bacelar, do Solidariedade, favorável à continuidade do processo de impeachment. Como é que você analisa toda essa situação do Witzel, Vivaldo? É uma situação desafortunada que vive o Rio de Janeiro, Anderson. Estamos mergulhados aí numa crise política e moral há muito tempo.
enfim, das privatizações de diversos setores estratégicos do Rio, da questão moral do Sérgio Cabral e do Pezão, da conduta daqueles governos por descaminhos tão grandes. Você veja, isso contaminou a LERJ, a Assembleia Legislativa do Rio, tantos deputados até presos, afastados. O Tribunal de Justiça também, enfim, colaborou com isso. O Tribunal Regional Eleitoral também foi contaminado e colaborou com isso. O TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Rio, também foi contaminado por esse quadro. Enfim, se abateu sobre o Rio de Janeiro um quadro horroroso. E agora combinou com este governador atual afastado por questões graves de corrupção apuradas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República e apoiado, teve o seu afastamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, não apenas pelo relator no início, mas também pelo plenário do Superior Tribunal de Justiça, com acusações muito graves ao governador. Hoje não há um outro caminho, essa é a tendência, todos os analistas apontam, os deputados vão levar avante o processo de impeachment, ainda demora um tempo, ele tem direito à defesa, abre-se a comissão especial de impeachment, depois tudo isso é votado, discutido e tal. Muito bem, é um processo normal, demora ainda algumas semanas pela frente, mas não há salvação. Pior do que isto é que o vice que assumiu também tem muitas irregularidades apontadas, está sendo investigado, está sendo processado, tanto por questões do Estado, junto com esse processo aí do governador, quanto com questões da Prefeitura do Rio, na última etapa de denúncias contra ele. Então é um quadro, veja, o governador é afastado e o vice assume, também sendo investigado, pesando contra ele graves acusações. É um quadro desafortunado do Rio, que, sem dúvida alguma, o Rio não merece, mas em todas essas esquinas graves, delicadas da história, as coletividades, as nações, os povos encontram o seu caminho. E o povo do Rio está demonstrando já que vai começar a encontrar o seu caminho nas eleições agora municipais e nas eleições estaduais e nacionais em 2022. A grande verdade, Vivaldo, é que desde o fim do governo de Leonel Brizola, em 1994, quando ele renunciou para concorrer à presidência da República, o Rio de Janeiro não tem um chefe de executivo no estado que não esteja envolvido em esquemas ilícitos. É isso sim, Anderson. É preciso acrescentar aí que, além de Brizola, a Benedita da Silva, que ocupou o final do governo Garotinho, também passou ilesa, uma pessoa digna, correta na vida pública, e não sofreu esses constrangimentos. Mas você veja, isso começou também até mais atrás, antes do Sérgio Cabral. Começou lá com a eleição do Moreira Franco. Você veja, o povo do Rio ter preferido eleger Moreira Franco do que Darcy Ribeiro já foi um sinal meio doentio daquele momento do povo do Rio. E é preciso dizer, partidos políticos de esquerda, grupos políticos de esquerda, apoiaram Moreira Franco contra Darcy Ribeiro. A grandiosidade da figura de Darcy Ribeiro e a pequenez já conhecida e revelada de Moreira Franco. As coletividades, os povos vivem momentos assim, certos momentos doentios. Isso aconteceu agora, nos tempos recentes, não só no Brasil, mas nacionalmente. Isso acontece, as campanhas de mídia dos grupos econômicos aí, enfim, surtiram efeito, causaram danos ao raciocínio político, análise política do povo, de maneira que o povo do Rio vem sofrendo esses impactos aí negativos terríveis, né?
Mas o Rio tem tradição, tem força. O Rio sempre mandou mensagens importantes ao povo brasileiro, ao Brasil. O Rio vai encontrar forças, já está demonstrando que está encontrando forças para reverter e rever tudo isso aí. Esperamos que efetivamente nessas eleições e nas eleições de 2022 o Rio volte a mandar o seu recado superior, edificante para a política, apontando novos rumos para o Brasil. E na prefeitura, Vivaldo? Parece aquela história de que quando você puxa um fio, vem o novelo inteiro. Primeiro, o Marcelo Crivella apareceu envolvido naquele caso de uma milícia arregimentada por ele para impedir o trabalho da imprensa colhendo denúncias da população nas portas dos hospitais. Foi feito o pedido de abertura de um processo de impeachment na Câmara, que acabou sendo rejeitado pelos vereadores. Uma semana depois, estoura esse escândalo do suposto QG da propina sediado no gabinete do prefeito. É uma tragédia atrás da outra, Vivaldo. Anderson, também na Prefeitura do Rio. Aliás, não foram só esses dois fatos recentes agora, não. Os descaminhos da Prefeitura do Rio são graves, são delicados. E também vêm de administrações anteriores, não é só do Crivella. Pesa contra Eduardo Paes graves acusações da sua gestão aí por 2 mandatos no Rio de Janeiro. Aliás, é isto aí, as duas principais candidaturas do Rio, do prefeito Crivella e do ex-prefeito Eduardo Paes, hoje já são gravemente manchadas com denúncias fortes, muito fortes, fatos apurados pela polícia, com endosso do Ministério Público, análise do Ministério Público e aceitas por juiz. Então, é um quadro de acusação grave. Como nós vivemos esses dramas aqui no Rio nos últimos tempos, o povo do Rio está muito alerta, de maneira que a situação aqui do Rio já fez desmanchar 2 candidaturas aí do atual prefeito e do ex-prefeito. Essas candidaturas estão desmanchando e certamente o povo tem que encontrar outros caminhos. Infelizmente, o Rio não oferece aí um caminho muito nítido, mas candidaturas já colocadas, que estão aí a caminho, da Benedita da Silva, pelo PT, da deputada Renata pelo PSOL e da enfermeira Rejane pelo PCdoB, são figuras dignas, lutadoras por causas nobres, causas da mulher, causas de favelados, causas dos mais humildes do Rio de Janeiro. São candidaturas que podem sensibilizar o povo do Rio, porque os principais candidatos estão derretendo. Eduardo Paes, pelas denúncias recebidas, Crivella, pelas denúncias recebidas, e os fatos recentes apurados são candidaturas que estão derretendo. E é uma boa oportunidade do Rio, do Carioca, rever os seus caminhos e novamente ocupar lugar de respeito na política nacional. Você acha que o Crivella consegue se manter no cargo até dezembro, Vivaldo, quando termina o seu mandato? Não há dúvida, Anderson. O Crivella vai até o final do mandato. Não há procedimento viável a essa altura, em cima das eleições, já abrindo-se a campanha eleitoral nesses dias. Não há como fazer isso pela Câmara de Vereadores. Essa Câmara também aí não merece muito o respaldo e o respeito aí para uma decisão drástica dessa. Decisão judicial a essa altura também seria uma coisa muito inapropriada, seria um fato perturbador até do processo eleitoral. Ele vai até o final do mandato, agora tudo indica que reeleição ele não pode contar mais. A sua candidatura já está fazendo água, já vinha com dificuldades em termos de eficiência, outras atrapalhadas por aí, de diversas natureza, mas acima de tudo de competência, de eficiência, de poder fazer o bem para o Rio, apontar um bom caminho para o Rio. Isso não vinha acontecendo, e agora as denúncias, sem dúvida alguma, tiram a possibilidade da sua reeleição. Mas
até o final do seu mandato. Não há dúvida que vai ficar, porque não há meios, instrumentos, nem tempo para uma outra solução. Por conta justamente desses episódios envolvendo o Marcelo Crivella, Vivaldo, você divulgou nas suas redes sociais um documento intitulado Acorda Freixo, onde você ressalta a necessidade de o deputado federal pelo PSOL, Marcelo Freixo, reconsiderar sua desistência da disputa pela prefeitura em novembro, para que seja possível se construir uma aliança ampla entre os partidos ditos de esquerda. Eu gostaria primeiro, Vivaldo, que você falasse um pouco a respeito desse documento. Você acha mesmo, Vivaldo, que o Marcelo Freixo é o único nome capaz de unificar as legendas progressistas? Ele tentou isso algum tempo atrás e acabou não conseguindo. O Anderson, o deputado Marcelo Freixo, que já foi candidato com bom resultado eleitoral às duas eleições anteriores, estava despontando como um candidato capaz de mobilizar as forças populares do Rio de Janeiro e disputar bem essas eleições. Mas ele desistiu disto, porque na época se falava muito na força do candidato Eduardo Paes, do candidato Crivella. Eu creio que ele não teve uma análise boa do quadro e talvez tenha desistido por isso, alegou que não conseguiu apoio de outras legendas, mas ele já tinha um apoio fundamental, que era do PT, com tempo de televisão, recurso e estrutura partidária, que não foi conseguido nas eleições anteriores. Ele teria apoio agora, o que ampliaria muito a sua campanha, que já tinha sido boa nas eleições anteriores, agora ampliaria muito. Mas ele alegou que não teve apoio do PSB e do PDT, que não tem grandes expressões no Rio, que não viriam mesmo nunca com ele, que tem outros caminhos, são forças políticas aqui no Rio bem diferentes, de maneira que ele tomou uma decisão muito errada, né? Agora, diante desse quadro criado no Rio, em cima do Eduardo Paes, com as denúncias, em cima do Crivella, com as denúncias, esses últimos fatos, cogitou-se muito de que se o Freixo, todo mundo lamentou, se o Freixo fosse candidato agora, a chance dele era inigualável. Em função disso, tanto eu quanto as outras pessoas também se mobilizaram para fazer um apelo a ele, para ele aceitar rever a sua candidatura, mas, novamente, ele não fez uma análise boa do quadro político, não articulou de maneira própria, o seu próprio partido teve rejeições com esta solução, ele teve dificuldades, o próprio PT também colocou já dificuldades, tendo em vista que o PT se desiludiu muito, se decepcionou muito com a desistência dele feita lá em maio. O PT ficou até em dificuldades, que não tinha candidatura preparada há mais tempo, porque estava apoiando o Freixo e ele desistiu, então o PT estava muito frustrado com isso também. Enfim, as forças políticas progressistas do Rio não fizeram uma análise adequada do caso, muito menos o Freixo, e não foi possível viabilizar. O Anderson, há certas pessoas que em certas esquinas da história têm missões que transcendem muito aí as correlações políticas aos fatos circunstanciais. Para isso tem que ter compreensão superior, ver longe e abrir caminhos, desfraldar bandeiras, apontar rumos, sair em frente, que as forças políticas virão atrás, o povo compreenderá. Isso que, na minha compreensão, o Freixo tinha essa oportunidade agora de abrir um caminho para o Rio de Janeiro. Ele não teve essa compreensão, mais uma vez falhou na sua análise política, não aceitou. As outras forças políticas que fizeram restrições também pensaram em questões importantes, princípios daqui e dali, mas não pensaram de que o Rio é muito importante para preparar o Brasil para 2022. E é isso que importa ao Brasil de hoje. Preparar-se para um grande encontro nacional das eleições presidenciais nacionais em 2022. Todo o esforço tem que ser feito para isso, para preparar este encontro. E o Rio seria muito importante para isso. Conquistar a prefeitura do Rio, já fazer aqui um processo de limpeza do Rio que tem que ser feito,
daria uma grande mensagem ao Brasil, ajudaria muito em preparar esse grande encontro nacional de 2022. Para isso é preciso visão política superior, é preciso de visão de estadista. Faltou isso ao Freixo, faltou isto às correntes políticas que não aceitaram, rejeitaram a solução do Freixo, que seria a melhor possível. Nós conversamos ontem com o vereador Tarcísio Mota, do PSOL, a respeito desse tema, Vivaldo, e ele argumentou que a aliança não pode se dar em torno de nomes, mas sim de projetos. Você concorda com essa tese? Você não acha que a esquerda está muito voltada a determinados personalismos ao invés de pensar em construir um projeto de cidade? Olha, Anderson, as alianças políticas se dão em torno das pessoas, que têm trajetória, têm história, né, têm compreensão dos fatos. Quando se unem, já se unem em torno de um projeto, já definem um projeto. A vida, a luta de cada grupo, de cada pessoa, já define um projeto. O projeto não é aquela questão que você coloca no papel. Aliás, Leonel Brizola dizia muito apropriado, olha, essa questão de se falar em projeto a gente encomenda a um estudioso aí, mas isso não é político, essa não é a política. O que interessa é a união de ideias que as pessoas sustentam, e quando as pessoas se unem em torno das ideias que eles sustentam, isso já define um quadro, já aponta um rumo, e é evidente que é preciso particularizar isso, definir, dialogar com o povo, apresentar as ideias atuais, atualizar as ideias, levantar as questões próprias daquele momento da disputa política eleitoral, mas isso não é o fundamental. Há muita ilusão, até meio abstração, né? Um discurso fácil, não, vamos primeiro construir o projeto e tal. O projeto se constrói da unidade das forças políticas que estão na luta e que já se definem na luta. Não adianta um caramaço de papel, não. Se não houver afinidade, vínculo das pessoas, dos grupos políticos com a aliança, a vontade de se unir, de nada adianta estar isso no papel. É preciso unir a luta que cada um se empenha, as lutas que os grupos desenvolvem. Isto sim que é aliança política. Isso sim que é apontar rumos. Isso sim que é definir projeto para um país, para um povo. Nessa mesma onda, Vivaldo, você escreveu o texto O Trabalhismo, Lula, onde ressaltou a liderança que o ex-presidente ainda exerce sobre o cenário político do país e as novas diretrizes do PT baseadas em corrigir erros que cometeu no passado, como o reconhecimento do papel dos Estados Unidos na política brasileira. Vivaldo, você ainda considera o Lula capaz de liderar o país diante de tantas contradições que se colocaram durante seus governos, com essa rejeição que há ao seu nome, ainda que ele sustente uma boa margem de aficionados Brasil afora? O Lula é capaz de deixar de lado aquela aliança com o grande capital que foi feita lá em 2002 em prol da governabilidade para instituir no país um governo verdadeiramente voltado aos interesses do povo e à soberania nacional? A maior liderança política popular no Brasil é Lula. É a figura mais conhecida, tem aí rejeições, ok, tem situações delicadas aí, ok, mas é a maior liderança para o país. E, em certos momentos da história, como estamos atravessando, uma liderança política capaz de dialogar com o povo, de mobilizar o povo, é fundamental e indispensável. O Lula, com os acontecimentos aí que abateram sobre o PT e sobre ele, né, especialmente a sua prisão, os processos contra ele, o Lula passou a compreender questões da política brasileira que ele não compreendia. Uma questão é essa aí da soberania. Né? O PT e Lula sempre acharam que isso era uma questão do nacionalismo, de Brizola, de Getúlio, do trabalhismo. Era uma coisa meio fora de moda, que a modernidade requeririam outras questões, tal. Mas agora o Lula e o PT passaram a dar uma importância
a questão da soberania, do Estado Nacional, o papel do Estado Nacional no enfrentamento dos grupos econômicos, em defender a nossa riqueza, o Estado Nacional construído no Brasil pelo trabalhismo. Então, isto é uma questão realmente nova na compreensão do Lula e do PT. A outra questão é o papel dos Estados Unidos na política brasileira, que eles também nunca deram relevo, importância, nem reconheceram. Agora eles estão reconhecendo. Os Estados Unidos tiveram um papel deletério na política brasileira desde quando, na Segunda Guerra Mundial, os exércitos americano e brasileiro se afinaram muito, trabalharam juntos na Segunda Guerra Mundial. Primeira consequência disso foi a derrubada de Getúlio em 1945, porque interessava aos americanos derrubar a nacionalização do subsolo brasileiro, minerais e petróleo que o Estado Novo havia montado. Ok, derrubada do Estado Novo, democratização, muito bem, mas não era isso. O que eles queriam era a derrubada do princípio da nacionalização do subsolo brasileiro e outras questões, né? Então derrubaram Getúlio em 1945. Depois, com os acontecimentos aí todos que levaram ao suicídio do presidente Getúlio Vargas em 1954. Os historiadores já apontam que desde que Getúlio, em 1952, decretou os limites da remessa de lucro para o exterior, começou-se uma campanha brutal contra ele e pela derrubada dele e do seu governo. Conseguiram isso com os acontecimentos de agosto de 54, que resultaram no suicídio do Getúlio. Depois o golpe contra Jango, contra as reformas de base e a política externa independente, soberana do Brasil, o golpe de 64. E agora, com a derrubada, prisão de Lula, derrubada da Dilma, esses processos aí da Lava Jato, que se provou e está demonstrado a participação americana intensa nessas questões. O PT e o Lula adquiriram essa consciência. Isso é um grande avanço, isso dá uma nova dimensão política ao Lula. E o papel dos meios de comunicação, especialmente da TV Globo. Eles achavam antes que era uma briga do Brizola com a TV Globo, mas agora compreenderam, né, o grande papel deletério que a TV Globo teve no Brasil nos últimos tempos em diversas fases da vida brasileira. Então essas questões dão uma nova dimensão política ao Lula. O choque que ele teve com os acontecimentos com ele. Olha, ninguém passa pelo que o Lula e o PT passaram impunemente, isto é, sem uma mudança no final da linha. Ninguém chega mesmo no final da linha. Isso aconteceu e está acontecendo para o melhor. A mudança no Lula e no PT para melhor. Então isto dá uma nova dimensão política ao Lula, uma nova dimensão política ao partido e também, não só da liderança, mas um país, e o Brasil de hoje precisa de um partido nacional. E o PT é o partido mais enraizado na vida brasileira, é o partido com mais inserção nos movimentos sindicais, intelectuais, aí, acadêmicos, estudantil, mais espalhado pelo país afora, nos movimentos sociais. Então o PT hoje tem um papel também singular, de importância, na vida política do país. Para encerrar, Vivaldo, você acredita que o Lula será absolvido no Supremo Tribunal Federal das acusações da Lava Jato, agora que o Luiz Fux chegou à presidência da Corte? Você acha que as chances do ex-presidente aumentam ou diminuem neste cenário? Pois é, Anderson. Este é o grande enigma na política brasileira do Brasil destes tempos. O papel do judiciário na política brasileira foi decisivo, agora, recente, não para o bem, não para a proteção de direitos, não para abrir oportunidades democráticas, não para o aperfeiçoamento da República, muito distante disso. E agora vem aí uma encruzilhada. O Supremo, a duras penas, decidiu contra a prisão em segunda instância, decidiu pela libertação do Lula em final de dezembro do ano passado, por 6 votos a 5. 5 ministros votaram pela manutenção da continuidade da prisão do Lula. Agora, aposenta-se um ministro, Celso de Mello, em novembro. No seu lugar vai ser nomeado um bolsonarista, escolhido pelo Bolsonaro.
E ele já disse que vai escolher gente aí da turma dele, até do ponto de vista religioso, como ele já disse. Então, isto vai mudar a composição do Supremo, que já é delicada. O Supremo não é o seu, não vive os melhores momentos da justiça brasileira, muito pelo contrário. Então, pode agora uma decisão aí de 6-5 ou 7-4 pela prisão do Lula, pelo retorno do Lula para a prisão. Isso pode acontecer. Agora, qual é o efeito disso? Porque o povo brasileiro já está com a compreensão muito diferente dos processos contra o Lula. O mundo inteiro está acompanhando isso e tem a compreensão, né, das grandes injustiças que fizeram com o Lula. O que vai acontecer se o Supremo determinar o retorno do Lula para a prisão? Lula não pode ser candidato à presidência da República, isso já é um impacto grande, mas o retorno dele para a prisão. O que vai acontecer no Brasil? Qual a repercussão disto? Não se pode prever com precisão, mas é um grande acontecimento marcante, chocante para a nossa história se vier a acontecer isso, com consequências tremendas, danosas. Não é fácil prever se isso vai acontecer e as consequências. Só nos resta esperar o desfecho desse enigma para a política brasileira, dessa coisa aí terrível que poderá nos acontecer. Vivaldo Barbosa, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e mando o meu abraço. Eu é que agradeço, Anderson, a você e a Celeste por essa oportunidade, dessa conversa, desse diálogo. Minha saudação aí ao Paulo Passarinho, minha saudação a todos os nossos ouvintes aí do Faixa Livre. Reitero os cumprimentos e torcendo para vocês continuarem levando esse programa tão de debates, de discussões tão importantes para o povo brasileiro, como informação, compreensão dos acontecimentos reais da vida do Brasil e da nossa gente, do nosso povo. Até uma próxima oportunidade. Conversamos aqui com um advogado, professor, ex-deputado federal constituinte e coordenador nacional do movimento O Trabalhismo, Vivaldo Barbosa. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Direito Ambiental, analista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e diretor da Associação dos Servidores de Carreira de Especialistas em Meio Ambiente do Rio de Janeiro, a ASIBAMA-RJ, Rogério Rocco. Rogério Rocco, bom dia. Bom dia, Anderson Gomes e aos amigos do programa Faixa Livre. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para uma conversa sobre a situação do nosso país. Obrigado por terem me convidado e dado essa oportunidade de conversar com vocês. Rogério, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Rogério, essa tragédia generalizada que o Brasil atravessa na gestão de Jair Bolsonaro está representada de maneira muito clara na destruição da nossa biodiversidade. Eu queria começar abordando essa situação alarmante que são as queimadas no Pantanal. De acordo com uma análise feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, até 6 de setembro, o fogo já destruiu 23.490 quilômetros quadrados de mata, o que representa 16% do Pantanal. É difícil até falar sobre uma tragédia dessa magnitude, Rogério. Mas como é que nós podemos tratar dessa situação lá no Mato Grosso do Sul, que acabou entrando em estado de emergência por conta dos incêndios? Dá para apontar o culpado por isso? Bom, Anderson, é importante apontar que, de fato, estamos vivenciando uma grave tragédia no Pantanal. Falar da destruição de 16, 17, 18, daqui a pouco chegando a 20% de um bioma inteiro, é uma coisa sem proporções na nossa história. Perder tanto espaço
de biodiversidade, de vegetação, de fauna, né, as cenas dos animais carbonizados, de animais de topo de cadeia, né, que são as onças pintadas, que têm agilidade para fugir desse tipo de situação, mas muitas delas encontradas com as patas em carne viva, queimando, literalmente queimadas, sem ter condições do animal se deslocar. Anta, a imagem da anta morta na beira do rio, tentou fugir do fogo para a beira do rio, não conseguiu. Pássaros, aves com queimadas ao lado de seus ninhos com ovos e filhotes. É uma coisa assustadora, assustadora. De fato, é uma tragédia que deve ser tratada como tal, mas é muito importante que a gente perceba que não é acidente. Isso é projeto de governo. Desde a campanha que o então candidato Jair Bolsonaro avisou que o governo dele seria para acabar com o ambientalismo, para acabar com os órgãos ambientais, para dar voz a criminosos, grileiros, madeireiros, pecuaristas, não generalizo, né, mas aqueles que usam o fogo e o desmatamento para expandir áreas ilícitas para para a produção de carne, os que invadem áreas indígenas para extração de ouro. Isso estava anunciado na campanha. Isso começou a ser efetivado quando ele escolheu um condenado por fraudar o zoneamento de uma unidade de conservação em São Paulo, quando foi secretário do Meio Ambiente, para ser ministro do Meio Ambiente. Então, nós estamos vivendo um momento no qual o Estado brasileiro tem sido o promotor das maiores tragédias ambientais da nossa história. Portanto, dá para apontar culpados? Sim, o maior culpado é o governo brasileiro, que desmontou os órgãos ambientais, que botou um bandido para conduzir a área ambiental, que não executou nem 5% do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, que cortou, tirou analistas especializados, esse jogo de cena com o vice-presidente Mourão, conduzindo a garantia da lei e da ordem na Amazônia, retirando o IBAMA e o ICMBio, que tem profissionais muito bem preparados para lidar com essa região, também do Pantanal, também do Cerrado, de todos os biomas brasileiros, porque são quadros técnicos altamente treinados e com investimento pesado do Estado brasileiro para que eles tenham a capacidade operacional, e hoje são todos substituídos por soldadinhos do Exército, que tudo bem, não é uma questão de deslegitimar a atuação dos soldados. Soldado é importante, mas soldado não conhece o serviço de proteção ambiental, de combate a incêndios, então não adianta, né? Está se gastando muito mais dinheiro com a utilização do Exército na Amazônia sem resultado nenhum, absolutamente nenhum. E as brigadas de incêndio do ICMBio, do IBAMA, sofreram cortes muito grandes. Então, o que está acontecendo tem responsáveis. O primeiro e maior deles é o governo brasileiro, mas é evidente que há grupos econômicos, grupos de criminosos que estão agindo livremente e se sentindo legitimados pela construção discursiva do governo em agir nesse sentido. Infelizmente, o que está acontecendo. Agora, o combate às chamas está se dando da melhor maneira, Rogério?
Parece que a quantidade de profissionais deslocados para tentar acabar com os focos de incêndio é muito pequena. Não há uma estrutura adequada para uma operação dessa magnitude, não é isso? Bom, Anderson, o combate a incêndio é um trabalho muito difícil. E então, às vezes você tem equipes razoáveis para atuar, e quando elas são chamadas, avisadas, quando detectam os incêndios no seu início, essas equipes são suficientes. Não só as brigadas, né? Nós temos muitos casos, aqui no Rio de Janeiro temos tido incêndios também, na região serrana, na área lá da APA de Petrópolis, do Parque Estadual dos Três Picos, do Parque Nacional de Serra dos Órgãos, da Reserva Biológica ali estadual ali de Petrópolis, da Reserva Biológica do Tinguá, que pega ali a Baixada Fluminense, a região serrana. Essas áreas têm sido focos de incêndio também, de balões, né? A cultura dos balões continua sendo bastante nociva para as florestas brasileiras. O período de estiagem, que está muito longo. Então, nesses lugares, as equipes de brigadistas do IBAMA e do ICMBio, junto com o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, voluntários e eventualmente agentes de municípios, têm se unido nesse combate, né? Moradores, enfim, uma ação que, quando ganha determinadas proporções, ela precisa do envolvimento de mais gente. No caso do Pantanal, qualquer equipe qualquer junção dessas equipes hoje é insuficiente, né? É necessário que se tenha uma ação emergencial, e talvez a declaração do estado de emergência facilite isso, para a contratação emergencial de brigadistas para fazer um combate, brigadistas, aeronaves, helicópteros, para reforçar essa ação, porque hoje a situação é muito grave. O que é que deveria ser feito pelo governo federal a essa altura do campeonato para se combater esses incêndios no Pantanal, Rogério? De alguma forma é o que eu falei anteriormente, né? O governo federal precisaria atuar na garantia do exercício das competências do IBAMA e do ICMBio, só que o que ele tem feito é exatamente o contrário. A ação do governo federal tem sido de desmonte, de desmobilização, de retirada dos especialistas. Então, essa resposta é fácil. O governo federal deveria trabalhar corretamente, o que ele não tem feito. Os governos estaduais, da mesma forma, os governos municipais, enfim, no estado que está a situação, apenas unindo esforços das três esferas, com a destinação de recursos emergenciais para contratação de aeronaves, helicópteros e brigadistas, né? E eu falar em brigadistas, eu quero fazer o registro aqui, a lembrança honrada de um analista ambiental do ICMBio, o Wellington Silva, que morreu no início desse mês, porque estava trabalhando, ele comandava as equipes de brigadistas do ICMBio no Parque Nacional das Emas, em Goiás, e estava atuando no combate ao incêndio, preocupado com animais que precisavam ser resgatados, e de uma hora para outra o vento virou e jogou fogo para cima dessa equipe, e ele foi atingido, lamentavelmente teve 80% do corpo queimado, e alguns dias depois de hospitalizado, ele acabou não resistindo e veio a óbito. Infelizmente perdemos um guerreiro, um batalhador, um servidor público exemplar, que estava atuando no combate a incêndios no nosso bioma do Cerrado.
E, e é isso, né? A morte dele registra essa dificuldade, né? Que é lidar com incêndio num período como esse, de tamanha seca. A grande questão, Rogério, é que além de toda a destruição da biodiversidade, a tragédia ambiental provoca efeitos econômicos ao país. A pressão dos investidores internacionais é enorme em relação ao governo brasileiro. Pois é, Anderson, é, essa é uma questão crucial, porque o que nós estamos vendo na atualidade é que as pressões internas, por um mínimo de razoabilidade, um mínimo de honestidade na condução das políticas ambientais, elas não surtem efeitos, né? Nós temos um desgoverno insensível, mentiroso, que é negacionista, né? A gente vê aí o ministro fazendo propaganda de que não há incêndio no Brasil. É uma coisa assustadora. Ter governantes com esse tipo de mentalidade criminosa, né, de negar a realidade, de produzir fake news o tempo todo, né, e ainda de forma estúpida e ignorante, como o vídeo que eles apontam que a Amazônia está bem, mostrando um mico-leão-dourado, que é uma espécie endêmica, uma espécie que só existe no interior do Rio de Janeiro. Ele é nativo daqui do Rio, e os caras, na sua incompetência, no seu desleixo, no seu descaso, produzem informação mentirosa, sem nenhum apego à verdade dos fatos. Então, a reação internacional dos grandes consumidores dos produtos que o Brasil exporta e que asseguram um equilíbrio na nossa balança comercial, somente hoje, na atualidade, somente esses grupos econômicos, essas nações, que têm condições de impor alguns limites ao atual governo, e é exatamente falando a língua do dinheiro. Boicotando produtos brasileiros, boicotando a importação a aquisição desses produtos em protesto contra as ações do governo de desmonte da proteção do meio ambiente, de destruição dos biomas brasileiros. Então, é inegável, porque assim, há um outro aspecto econômico. Nós estamos queimando a grande riqueza brasileira. Esse patrimônio não é do governo, esse patrimônio é da sociedade brasileira. Não só pelo aspecto sentimental, pela humanidade, né, de ver o que esses incêndios têm provocado nas florestas, nos animais, de pensar esses animais morrendo, queimados vivos. É muita crueldade. Então é evidente, além desse aspecto emocional, nós estamos destruindo um patrimônio biológico gigantesco que serve à produção das maiores indústrias mundiais, indústrias de alimentos, de medicamentos, de cosméticos. Essas indústrias, as indústrias do mundo inteiro, usam produtos de origem da biodiversidade brasileira, e desde da Rio 92, quando foi aprovada a Convenção sobre a Biodiversidade, essa exploração econômica da diversidade biológica brasileira, ela tem a garantia de retorno econômico para o país, para as populações tradicionais, num sistema de combate à biopirataria. Então, para o futuro
A gente pensa nos resultados agora, né, que a fuligem do fogo no Pantanal já foi parar no sul do país, no Rio Grande do Sul. As chuvas de anteontem no Rio Grande do Sul caindo escuras por causa da camada de fuligem. Então, os problemas que isso causa, respiratórios, e a destruição eventualmente de áreas que poderiam servir a algum tipo de produção, e isso tudo a gente vai sentir agora, eventuais reações de países e consumidores internacionais aos produtos brasileiros, a gente sente agora, mas no futuro isso vai ser muito mais sentido, as futuras gerações, porque é perda de riqueza, estamos queimando também, como se estivéssemos queimando dinheiro, né? Queimando a grande riqueza do país, porque o Brasil é um país rico, e somos de fato um país rico. Quem diz o contrário está desinformado ou mal intencionado, porque somos um país de dimensões continentais, um território gigantesco, clima temperado, solo fértil e água em abundância. Só que essas características, elas vão ser alteradas por essas transformações que consomem a diversidade biológica brasileira. Então, é muito provável que em alguns anos essas condições se alterem, a gente tenha menos água, a gente tenha menos solo fértil, e a questão do clima é evidente, o mundo inteiro está sofrendo essas alterações, portanto as perdas econômicas para o Brasil também a médio e longo prazos são incalculáveis. Dá para se estabelecer uma comparação entre os incêndios que acontecem no Pantanal atualmente e aqueles que estão destruindo boa parte da Califórnia, nos Estados Unidos, Rogério? Ainda que seja uma realidade distante da nossa, há alguma semelhança entre esses dois episódios? Olha, Anderson, as realidades são muito distintas, né, entre Brasil e Estados Unidos. E isso inclui também as causas de incêndios. Mas há alguns elementos comuns, né, um deles é a questão das mudanças climáticas, que já não são mais uma probabilidade futura, já são uma realidade. A gente está vivenciando uma transformação global que vai alterar os modos de vida e até pode, caso se agrave, comprometer a própria existência humana no planeta. Então, essas mudanças climáticas, elas provocam reações da temperatura que vai para além dos atuais extremos. Então, teremos mais frio e mais calor, teremos uma intensidade maior das temperaturas e dos eventos climáticos. E isso é evidente que altera, porque nós temos períodos de estiagem, e o que acontece na Califórnia é de fato que ela está vivenciando um grande período de estiagem, e essa estiagem com o aumento da temperatura produz um resultado na vegetação que torna essa vegetação muito mais combustível. Então, qualquer faísca, né, qualquer tipo de ação humana, pequena que seja, pode produzir grandes tragédias. E é o que a gente viu na Califórnia, num dos lugares lá da Califórnia, que teve esse incêndio gigantesco em razão de era uma festa lá para descobrir o sexo de um bebê, e soltaram fogos, fizeram lá uma coisa inexplicável, né? Para que vai soltar fogos, fazer um festival de fogos para descobrir o sexo do bebê? E isso provocou um dos incêndios, ou seja, um evento pontual como esse pode ter uma repercussão gravíssima, mas é evidente que
essa maior incidência de incêndios está relacionada a isso. Matérias apontam, né, que o registro oficial de incêndios na Califórnia ele começou a ser realizado em 1932. E aí, dos 11 maiores incêndios ocorridos desde então, 10 aconteceram de 2000 para cá. 6 deles de 2010 para cá. Então, o que a gente assiste é que nesse registro de quase 100 anos, o que tem é que os maiores eventos na Califórnia se deram desde 2000, que é exatamente o momento em que essa questão da mudança climática começa a ganhar maior gravidade. E o Brasil também. A vegetação dos biomas, evidente, tem maiores períodos de estiagem e, portanto, estão sujeitas a mais a ação do fogo e outras questões também que apontam a gravidade da situação atual. O ouvinte que estiver acompanhando o programa, eu sugiro que entre aí na internet e dê um Google para ver a situação das cataratas do Iguaçu no início desse ano. É uma coisa assustadora, as cataratas sem água. Quem já foi lá e andou por aquelas passarelas que não tinha como você passar lá e sair seco, porque elas são coladas nas quedas, porque as corredeiras passam muito rente à área que você está pisando nessas passarelas. É um lugar belíssimo. E esse ano teve uma estiagem que secou as cataratas. É assustadora a imagem das cataratas sem água, mas é a realidade de 2020. Enquanto isso, na Amazônia, Rogério, nós ainda temos muita destruição. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o número de focos de queimadas no mês de agosto foi o maior para um único mês desde 1998. E isso é potencializado pelo chamado Verão Amazônico, que começou em julho e termina esse mês. Dá para fazer um panorama da situação atual da Amazônia, Rogério? Olha, Anderson, a Amazônia é um bioma gigantesco, né, que ultrapassa o território brasileiro, que divide esse bioma com outros países. Mas mesmo sua fração apenas no Brasil, ela é muito grande, é quase metade do território brasileiro. Então, ela que é foco de muita destruição, de muita queimada, desmatamento, grilagem de terra e outras ações, eu penso que a situação dela é também fundamental, é emergencial e deve estar na pauta prioritária de ações do governo, não nos moldes atuais do que eu já falei aí da questão da garantia da lei e da ordem, que é um fracasso absoluto, com um desperdício gigantesco de dinheiro, e que isso não é incompetência, isso é projeto. Ela continua esse processo, que é constante, é permanente, é evidente, não dá para a gente dizer, começou nesse governo. É evidente que não começou nesse governo, é evidente que esse processo é anterior. Temos crises de incêndios, de desmatamento ao longo da história recente da Amazônia, passando por todos os governos. Mas a questão é que esse governo ele tem a missão, o projeto de destruição da política ambiental. Então essa situação se agrava. Mas é evidente que nesse momento a grande emergência é o Pantanal, né? Porque falar em perdas na casa dos 20% de todo o bioma é uma coisa assustadora. A Amazônia vem perdendo espaço para desmatamento, para o desenvolvimento de vários tipos de atividades que são incompatíveis com a manutenção das florestas, vem sofrendo também com as queimadas, vem sofrendo com as mudanças climáticas que têm apontado uma alteração do funcionamento desse bioma,
e isso é evidente que vai produzir consequências nos ciclos de chuvas, né, nos ciclos hidrológicos do país de uma forma geral, porque a Amazônia é importante para a produção de chamados rios voadores, que são que é a água que circula na atmosfera e que viaja por longas distâncias, garantindo chuvas na região sudeste, por exemplo. Então ela tem uma grande complexidade. Não dá para fazer assim um resumo, né, de um panorâmico da questão da Amazônia sem avançar bastante no tempo, né, porque é uma região com alta complexidade, mas eu diria que o foco hoje deve ser prioritariamente a questão do Pantanal, que as queimadas estão fora do controle. Para finalizar, Rogério, toda aquela sujeira que nós temos visto na Prefeitura do Rio respingou nesse verdadeiro crime ambiental que é a construção do autódromo que deve se dar com a derrubada da floresta do Camboatá. De acordo com reportagem do jornal O Dia, o empresário Rafael Alves, apontado pelo Ministério Público por comandar o QG da propina dentro da prefeitura, foi o responsável por introduzir o empresário José Antônio Soares Pereira Júnior, o JR Pereira, na administração pública municipal. Esse tal de J.R. Pereira é dono da Rio Motor Park, empresa que foi declarada vencedora e única a concorrer na licitação para a polêmica construção do Autódromo Internacional na região de Deodoro. Mais um escândalo, não é, Rogério? É verdade, Anderson. Esse projeto é de fato escandaloso, mas os bastidores desse processo é mais ainda. O projeto é escandaloso porque pretende construir um autódromo numa floresta urbana com cerca de 200 mil árvores, localizada numa área que é a zona oeste do estado, do município do Rio, onde o clima, a temperatura sempre registra os níveis mais altos. É uma região árida, uma região que precisa de investimento em arborização, em formação de cobertura florestal. E o que a prefeitura quer fazer é exatamente o contrário, né? Desmatar essa área para botar um autódromo. Depois da gente ter tido aí durante muitos anos um autódromo que ficou inutilizado, um elefante branco, que foi depois demolido para a construção de outros elefantes brancos da Vila Olímpica, muitos deles sem serventia nenhuma. Quando há outras áreas, e o próprio estudo de impacto ambiental aponta que há 4 outras alternativas que, evidente, o estudo de impacto ambiental não diz isso, porque é um estudo vergonhoso, é uma fraude, mas essas outras áreas, do ponto de vista ambiental, são muito mais adequadas. E por outras características também podem atender muito bem ao projeto. Agora, essa notícia de anteontem do jornal Dia, né, demonstrando que o Rafael Alves, o rei da propina do Crivella, foi ele quem trouxe o J.R. Pereira para esse processo. E aí, o que a gente encontra nesses bastidores? O J.R. Pereira é o presidente da Rio Motor Park, que é a empresa que ganhou a licitação. Agora veja que curioso, essa empresa foi criada 11 dias antes do certame para a escolha da empresa. Foi a única a participar, né? Como se no Brasil não houvesse nenhuma outra empresa habilitada para concorrer, né? Então me soa aquelas revelações que a Lava Jato fez dos esquemas das construtoras que combinavam quem ganharia qual licitação. Então isso parece muito esse tipo de esquema, e ainda mais pilotado por Rafael Alves, tudo leva a crer que algo do gênero possa ter acontecido. Agora, as curiosidades não param por aí, né? Porque o J.R. Pereira, ele é sócio
da Crown Assessoria, que foi a empresa que atuou junto da prefeitura na elaboração do edital da licitação. Onde consta também que 41% da área, que é uma área pública, né, aquela área é área pública, não é privada, 41% dessa área pública vai ser doada para a Rio Motor Park fazer o que bem entender com essa área. E então ele elabora o edital de licitação, ele ganha o edital de licitação e se dá de presente quase metade da área que estaria destinada para a construção do autódromo. Esse mesmo J.R. Pereira, ele foi presidente da Crown Telecom, o primeiro nome é o mesmo da Crown Assessoria, Crown Telecom, que é uma empresa que firmou contratos com o governo federal, a empresa faliu, sabe-se lá por quê, e hoje tem uma dívida de 24 milhões com a União. Então é esse sujeito que quer implantar um autódromo e ganhar 41% dessa área de floresta para implantar provavelmente projetos imobiliários. E outro detalhe é que a empresa Rio Motor Park não atende aos quesitos do próprio edital, porque ela não tem o capital mínimo para concorrer e ela apresentou, segundo o Ministério Público Federal, uma carta de crédito de uma instituição financeira que não é reconhecida pelo Banco Central do Brasil. Então é um escândalo. E o que eu tenho a dizer, assim, que apesar de ser um escândalo que revela exatamente qual é o projeto, porque nesse caso do autódromo, ele é defendido pelo Crivella, pelo Witzel e pelo Bolsonaro. Ele une as três esferas. É evidente que Witzel agora não está mais governador, está afastado, mas ele uniu os três governos nesse grande esquema que tentou fraudar processos de licenciamento ambiental que foram impedidos pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, e que eu aposto aqui que não vai acontecer. Esse autódromo não será construído, porque se alguém assinar uma licença ambiental para esse projeto, eu entendo que deva ir para a cadeia, porque é uma ilegalidade muito absurda, porque a Constituição Estadual, a Lei Orgânica e o Plano Diretor do município, eles impedem, por existirem 19 espécies ameaçadas de extinção nesse fragmento florestal. Portanto, não há viabilidade legal para a implantação desse autódromo. Mas, mesmo assim, eles tentam, porque eles têm certeza da impunidade, que estão acima do bem e do mal, estão acima da legislação, da Constituição, e podem fazer o que bem entender para reproduzir suas riquezas, mas nesse caso eu tenho convicção de que eles não conseguirão. Rogério Rocco, muito obrigado por novamente dialogar conosco aqui no programa. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Obrigado, Anderson Gomes, obrigado aos amigos do Faixa Livre. Foi um grande prazer estar nessa manhã aqui com vocês. Um forte abraço aí a toda a equipe do Faixa Livre, a Celeste, a você, Anderson, e até a próxima. Conversamos aqui com o professor de Direito Ambiental, analista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e diretor da Associação dos Servidores de Carreira de Especialistas em Meio Ambiente do Rio de Janeiro, a ASIBAMA-RJ, Rogério Rocco. Vamos agora a um novo intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Gilberto Maringoni, bom dia. Oi, Anderson, bom dia. Estamos aqui, seguimos nesse 6º para o 7º mês de pandemia. Espero que esteja todo mundo bem por aí. Maringoni, muito obrigado por novamente estar conosco aqui no Faixa Livre.
Maringoni, antes de nós falarmos a respeito da situação complicada que alguns dos nossos vizinhos atravessam, eu gostaria que você abordasse aqui para os nossos ouvintes um tema que nós acabamos não contemplando no Faixa Livre: os 47 anos do golpe militar no Chile, ocorrido em 11 de setembro de 1973, que acabou levando ao assassinato de Salvador Allende e ascendeu ao governo o ditador Augusto Pinochet. Eu queria que você tratasse desse fato histórico, suas repercussões e que lições nós podemos tirar hoje desse triste momento, não só para o Chile, mas para toda a América do Sul, que vivia à época uma série de eventos totalitários. Olha, o golpe de 1973 no Chile talvez seja a expressão mais brutal da reação da direita latino-americana em aliança com a Casa Branca, com o setor financeiro, com os donos de terra, enfim, a turma do dinheiro, contra qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de mínima democratização que fosse no continente latino-americano. Se a gente tiver uma história de um período maior, de longo curso, nós vamos ver que logo após o pós-guerra, durante o período da Guerra Fria, de 1946 até 1991, o continente latino-americano era uma peça no tabuleiro da disputa entre as grandes potências, no qual a Revolução Cubana foi talvez seu ponto mais elevado, que demonstra uma reação popular que se consolidou como governo, como política de Estado e sobrevive até hoje, mas a reação brutal a que mudanças desse tipo acontecessem começa na Guatemala, em 1974, num golpe contra o governo de Jacobo Arbenz. O Arbenz fazia um governo que queria fazer reforma agrária e dar um mínimo de condição de vida para os setores populares. É derrubado pelos Mariners por uma literal invasão norte-americana. Isso passa pelo golpe no Brasil, em 1964, passa por golpes na Bolívia, vai ter o golpe na Argentina, golpe militar em 76, depois do chileno, mas o chileno talvez tenha sido a combinação mais perfeita do que eram os anseios da direita. O que existia no Chile? Um governo eleito no final de 1970, de uma aliança do socialista Salvador Allende com o Partido Comunista. O que eles pretendiam? Uma mudança social, distribuição de renda, da terra e da propriedade, dentro do espírito democrático, dentro de uma sociedade da democracia liberal. Ou seja, você faz eleições, a maioria decidiu pela mudança, vamos fazer as mudanças. Só que a direita não vê a situação dessa maneira. A direita rompe a legalidade se tiver em perigo qualquer tipo de privilégio seu. E foi isso que aconteceu no Chile, uma trama que começa com sabotagens, com tentativa de greves incentivadas pela direita, greve de caminhoneiro que provocam desabastecimento no país, a tentativa de se dividir a população, se isolar o Chile internacionalmente para enfraquecer. E o governo não se enfraquece. Nas eleições parlamentares de 1972, o governo Allende colhe uma vitória expressiva. Era o que faltava para os setores golpistas irem adiante. O golpe foi arquitetado nos Estados Unidos pelo secretário de Estado Henry Kissinger e sofreu a escalada foi muito rápida, culminando com o bombardeio do Palácio de Governo. Imagine só você ter um Palácio de Governo bombardeado pela Força Aérea. Pinochet é derrubado, dando início talvez à mais sangrenta ditadura e mais longa também, não a mais longa, o Brasil foi mais longa, mas uma ditadura que durou até 1989, foram 16 anos, cerca de 30 mil mortos e uma marca profunda na sociedade chilena com leis que ainda persistem. Mas mais do que tudo, a ditadura chilena foi a expressão de uma ditadura que as restrições à liberdade democrática são feitas para se implantar um projeto ultraliberal. O Chile foi o grande laboratório do neoliberalismo no continente. É muito interessante a gente ver a contradição existente entre cortar as liberdades políticas para que as liberdades econômicas possam se implantar. Na verdade, essas liberdades econômicas são as liberdades do mais forte,
dos bancos e do capital financeiro. Lembrar o golpe do Chile, mas especialmente estudar o golpe do Chile, significa a gente tentar aprender com aquele processo muito do que está acontecendo no Brasil hoje com Bolsonaro, que embora a democracia hoje esteja menos em risco, apesar dos arreganhos autoritários dessas bestas feras, como o general Mourão, como o general Heleno, como Pazuello, inútil do Ministério da Saúde, ou como o próprio Bolsonaro, é muito difícil que a democracia esteja em risco hoje. Mas ela nos ensina o seguinte: é possível você cortar espaços democráticos e aumentar o liberalismo na economia. Agora, se no passado o Chile atravessou momentos difíceis com a ascensão do autoritarismo, o presente traz novos desafios para aquela sociedade. O governo de Sebastián Piñera, que enfrentou enormes protestos no ano passado, chegando a parecer insustentável em alguns momentos, segue cambaleante, mesmo após algumas medidas implementadas pelo presidente para atender aos anseios da população. Recentemente, o Congresso Nacional de lá aprovou uma reforma que permite aos cidadãos sacarem até 10% de seus recursos guardados nas administradoras de fundos de pensão para enfrentarem a pandemia do novo coronavírus, o que se colocou como uma nova derrota de Piñera. O cenário social no Chile é trágico, potencializado pela pandemia. Guardadas as proporções, Maringoni, a situação social no Chile hoje tem alguma semelhança com o que ocorreu durante a ditadura de Pinochet? Olha, as políticas de proteção social adotadas hoje no Chile têm todas origem nos governos Pinochet. Como eu disse, o Chile foi o grande laboratório do neoliberalismo e lá privatizou-se totalmente a Seguridade Social, incluindo-se aí as aposentadorias. Isso faz com que as aposentadorias sejam pensões individuais e não um grande fundo coletivo, um grande fundo estatal, universal, público, em que as atuais gerações financiam as antigas que estão aposentadas hoje. Como as pensões, as poupanças individuais estão submetidas às oscilações que a própria especulação financeira está sujeita no mundo globalizado, ou seja, o rendimento desses fundos de pensão, como nos fundos de pensão em todos os países, os fundos privados, são feitos na busca incessante de melhores aplicações para as reservas financeiras. Muitas vezes as reservas entram em apostas em fundos podres, em moedas que não têm correspondência ao seu valor de face, e podem causar surpresas negativas para os segurados. Não só isso, mas as pensões privadas têm um alcance limitado e o reajuste delas é feito não pelas leis salariais, pelas leis dos benefícios sociais públicos, mas pela remuneração do mercado financeiro, que não tem regra alguma. A regra é de maximizar os ganhos de quem detém o grande capital, de quem detém o dinheiro grosso. Então, a insegurança social que se vê hoje no Chile, ela é a continuidade, embora tenham sido feitas algumas mudanças tópicas, mas é a continuidade da privatização da Previdência do governo Pinochet. E essa possibilidade dos cidadãos sacarem uma parcela de 10% dos seus recursos é um remendo feito num modelo que tem que ter uma mudança mais completa, que é via total estatização da Previdência Social e acabar com essa história de fundos privados. Aliás, é o que o Paulo Guedes quer fazer aqui, trazer esse modelo que todo mundo tem falado, falido no Chile. Você enxerga uma saída para o Chile a curto e médio prazo, Maringoni? A oposição é capaz de derrotar o neoliberalismo por lá? Olha, nós estávamos tendo no Chile um ascenso de lutas populares, quase que um levante mesmo, a gente via nas telas e nas imagens das manifestações populares algo semelhante a um grande levante popular contra o governo de Sebastián Piñera, que, como você falou, estava mal e mal se aguentando nas pernas no ano passado. Eles tiveram que ceder eleições para a Constituinte, mudanças na Constituição, referendo, mas tudo isso foi impactado pelo coronavírus. E isso deu uma refreada
nas lutas, não na revolta popular, embora elas voltem, mas parece que houve um certo interregno aí dessas grandes mobilizações. Mas isso é uma coisa que está latente na sociedade chilena, essa situação, até porque, se a gente for olhar o Chile no quesito pandemia, ele expressa a privatização do serviço de seguridade social e de saúde. O Chile é o país da América do Sul no qual a doença mais se disseminou depois do Brasil. Já na Colômbia, o cenário parece crítico, Maringoni. A violência policial explodiu no país, o que tem provocado uma série de protestos. O estopim para essa onda de manifestações foi o assassinato do advogado Javier Ordóñez, de 45 anos, agredido até a morte por uma dessas unidades policiais espalhadas pela capital Bogotá, naquilo que alguns caracterizam como uma sessão de tortura. O que é que justifica, Maringoni, toda essa brutalidade da polícia colombiana? Olha, a polícia colombiana é uma polícia treinada para repressão política, para repressão pesada contra as Farc e contra os grupos guerrilheiros que tomaram conta do país por mais de 40 anos. E os grupos guerrilheiros são uma reação à falta de democracia real na Colômbia. A Colômbia, vamos lembrar, é um país, junto com a Venezuela, que não atravessou entre os anos 60 e 80 o ciclo de ditaduras que marcou o Chile, o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia. A Colômbia teve uma democracia de fachada, mas uma democracia de fachada extremamente repressiva. É o país da América do Sul que mais bases americanas tem e na qual foi feito, especialmente nos governos de extrema-direita, no governo Álvaro Uribe, há mais de 10 anos, um investimento pesado nos acordos militares com os Estados Unidos e no treinamento dessas polícias. Elas são extremamente violentas, quase tanto quanto a polícia brasileira. A morte do advogado, filmada e testemunhada, os vídeos correram o mundo, viralizaram nas redes aí, suscitaram uma reação que tem muito de reflexo, de expressão na sociedade colombiana do que foi o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. Até me parece bastante plausível que as mobilizações americanas incentivaram esse tipo de mobilização na Colômbia. Ela tem a carga de uma manifestação que vai muito além da brutalidade policial, que em si já é algo que suscita revolta, mas ela está despertando a crise da concentração de renda, a crise da pauperização da população na pandemia, a crise, enfim, do modelo latino-americano de renda extremamente concentrada, de esquecimento das maiorias, de falta não é só de assistência, mas falta de salário, de emprego, de condições reais de vida. E isso pode ser um fogo no matagal, né? Quer dizer, usando a expressão aí que é um tanto infeliz nesse tempo que um Pantanal, a Amazônia, as florestas da Califórnia pegam fogo, mas socialmente pode acontecer algo do tipo na Colômbia. A gente ainda está no meio dessa situação de conflito extremo no país. A polícia e o governo do presidente Ivan Duque anunciaram reformas para evitar abusos, pediram desculpas pelo caso Ordóñez e disseram que, graças à política de tolerância zero, há em vigor atualmente 1.924 processos disciplinares abertos e foram aplicadas sanções a 276 funcionários por abuso de força nos últimos 18 meses. Dá para acreditar nesse tipo de argumento, Maringoni? Isso me parece mais uma tentativa de um governo autoritário se eximir de culpa por algo que ele mesmo alimentou. Olha, é difícil avaliar essa questão da Colômbia, porque com essa violência policial, a gente teve, segundo denúncia do grupo de Puebla, nesses protestos contra a morte do Ordóñez, a gente já teve 11 mortes causadas pela violência policial e mais de 400 feridos. Existe também uma possibilidade de descontrole da polícia, embora essa polícia tenha sido treinada pelos governos para atuar com essa extrema violência. O caso é bastante preocupante e isso pode gerar uma situação
de tentativa de aumento da repressão, embora o governo esteja se desculpando pelos excessos, esteja querendo colocar aí algum tipo de panos quentes. Mas nós estamos no meio do olho do furacão, numa situação extremamente tensa e perigosa no país. E na Argentina, Maringoni, nós temos uma combinação de fatores que deixam o governo de Alberto Fernandes em uma situação difícil. Além de herdar uma economia destroçada pelas políticas ultraliberais de Maurício Macri, nós tivemos o advento da pandemia, que vem provocando milhares de mortes, e agora uma rebelião de policiais que pedem aumento salarial. É possível se fazer um panorama de todo esse cenário, Maringoni? A situação argentina é uma situação muito complexa, porque o ano passado a gente teve a eleição no final do ano que levou a Casa Rosada, o governo, a chapa peronista, com Alberto Fernandes de presidente e a Cristina Kirchner de vice. É uma vitória que acontece em meio a uma regressão direitista e liberal no continente muito forte. Eu tive lá tanto na eleição do Alberto Fernandes quanto na posse. A posse foi uma verdadeira comoção popular, um verdadeiro grito de um entusiasmo, esperança e um pouco de desespero. Porque o Maurício Macri, com seus 4 anos, desde 2015, de política ultraliberal, achatou salários, elevou pesadamente o desemprego. Tá certo que no meio de uma crise internacional das commodities, mas o Macri colocou a Argentina à venda, a exemplo do que fazia o Menem nos anos 90. E gerou uma situação de descontrole da dívida externa, especialmente. Ao contrário do Brasil, que tem a maioria da sua dívida pública nominada em reais, quer dizer, o Brasil está endividado com a própria moeda que emite, nós nunca vamos ter um problema de estrangulamento externo, ou seja, de falta de dólares, enquanto a maior parte da nossa dívida for uma dívida em reais. Esse não é o caso da Argentina. A dívida da Argentina é em dólares. Então o país precisa constantemente aumentar suas exportações para ter moeda forte no tesouro para fazer frente a esses compromissos. Esse é o principal estrangulamento de um país que, além de tudo, vive como o Brasil, mas de maneira até mais acentuada, porque o processo é mais antigo, um processo de desindustrialização muito forte. Os nossos países, embora tenhamos tido governos progressistas na primeira década do século XX, lá o governo Kirchner, aqui o governo Lula, na Venezuela, o Chávez, na Bolívia, o Evo Morales, não foram governos que deram conta de reindustrializar os países, apesar de em alguns setores isso ter sido tentado. Não é uma tarefa fácil, não depende apenas de vontade política. Mas a Argentina exporta hoje carnes, lã, erva mate, e mercadorias em estado bruto. Então ela está uma economia primarizada, periférica, com uma enorme expectativa de mudança, que tem dificuldades de ser correspondida, não porque o Alberto Fernandes ou a Cristina Kirchner não queiram, mas porque as condições objetivas são muito difíceis. Na tentativa de recuperar a economia, Alberto Fernandes se depara logo em março, aí como todos nós aqui, com a pandemia. E lá a proteção às pessoas foi séria, não foi como aqui no Brasil, em que houve essa ação diversionista do governo Bolsonaro. Especialmente na capital, Buenos Aires, foi feito um lockdown, um isolamento muito rígido. E foi um isolamento que às vezes ele se afrouxava um pouco e outras vezes ele se contraía. Combinado com a crise econômica, o comércio começou a entrar numa espiral de falências e quebradeiras. E aí houve a tentativa oportunista, e está havendo, da grande mídia, do Clarim, do jornal Clarim, que tem também a rede de TV, e de políticos de direita, como Maurício Macri e os seus seguidores, que acusam o governo Alberto Fernandes de ser o responsável pelo aprofundamento da crise por fazer o lockdown, por impedir a abertura do comércio. Isso culmina, nas últimas 2 semanas, com alguns fatos muito perigosos, alguns sinais perigosos. O presidente Alberto Fernandes, de maneira correta, a meu ver, lançou um decreto possibilitando que prisioneiros, presidiários do grupo de risco, com idade avançada, ou com comorbidades, com doenças que possibilitassem o contágio nas pessoas da Covid-19, possibilitou a soltura de mais de 4 ou 5 mil presidiários para que ficassem em casa isolados para evitar a propagação da doença.
Logo, a direita, especialmente a direita nas polícias, começaram a disseminar que o governo não tinha nenhuma preocupação com a segurança dos cidadãos, da população, porque estava soltando bandidos. Isso, em qualquer lugar do mundo, é um discurso muito fácil. Mas, para além disso, houve uma batalha de reivindicações salariais por parte dos policiais da cidade de Buenos Aires, da província de Buenos Aires, na verdade. Polícia estadual, mas isso se manifestou na cidade de Buenos Aires. O salário médio de um policial de rua lá é de R$ 2.600. Vamos ver o seguinte, o salário médio de um professor universitário de uma universidade pública na Argentina é em torno de R$ 3.500 a R$ 4.000. É menos da metade do que é no Brasil, mesmo o Brasil em crise. Há uma baixa geral dos salários na Argentina, especialmente nas regiões urbanas, e não vamos esquecer, a Argentina é um país que no último ano do governo Macri, a inflação foi a 45% ao ano. É a maior da região, só não é maior que a Venezuela, que é da Venezuela, porque o país vive um descontrole, o país, a Venezuela, vive um descontrole forte. Nessa situação, os policiais começaram com um movimento grevista. No caso de polícia, é um movimento de motim. Algo semelhante com o que aconteceu no Ceará no ano passado, que motivou aquele episódio do Cid Gomes, da retroescavadeira e tal. O que fizeram os policiais? As pessoas devem ter acompanhado, cercaram a residência oficial do presidente da República, em Olivos, em Buenos Aires, e começaram com umas manifestações, com banda, com tambor, com batuque e tal, mas com ameaça séria, todo mundo armado. E o presidente não teve dúvidas, em 2 horas convocou uma rede de televisão, fez um pronunciamento muito duro, mas ao mesmo tempo pedindo compreensão da população de que não podia haver esse tipo de descontrole e que providências iam ser tomadas para impedir o motim, mas ao mesmo tempo para garantir a segurança da população que estaria afetada pela falta de policiamento na cidade. Bom, o fato é que no dia seguinte, o presidente da província de Buenos Aires, província na Argentina equivalente ao estado aqui no Brasil, o estado de Buenos Aires, né? O Axel Kicillof, que foi ministro da Economia da Cristina Kirchner, agiu muito rapidamente, concedeu aumento salarial aos policiais e o movimento arrefeceu. Foi uma resposta rápida, mas também ao mesmo tempo perigosa, porque coloca todas as categorias na boca de pedirem reajuste, o que estão nos seus direitos. Mas essa ação foi muito importante para tentar barrar no nascedouro um tipo de revolta, mas de motim mesmo, que acontece quando acontece um motim com um trabalhador armado, motim de polícia no exército e tal, é algo que coloca em risco a democracia. Vamos acompanhar também essa situação bastante tensa na Argentina, em que há um controle de preços, começa a tentar haver uma sabotagem por setores do comércio, de não colocar nas gôndolas dos supermercados determinadas mercadorias, fazer faltar mercadorias, coisas que ainda não está acontecendo, mas há essa tentativa. E o governo, que tem aí 9 meses de vida, no meio de uma situação terrível, numa crise que não foi ele que provocou, vai ter que se haver com uma tensão social também crescente. E uma tensão social, não nos esqueçamos, um governo progressista de centro-esquerda, cercado por um governo de extrema-direita no Brasil, direita no Uruguai, direita no Paraguai e direita no Chile, é um governo que tem que ter uma conduta muito hábil e muito ampla para não se isolar tanto dentro do país quanto externamente. Como é que você observa a continuidade do governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, Maringoni, que acabou conseguindo, de alguma forma, unir parte da oposição em torno de seu programa de governo, mas ainda conta com a ojeriza dos neoliberais liderados por Macri? Há algum risco colocado para o presidente da Argentina? Olha, a situação do governo da Argentina é, de fato, complexa, mas se a vida fosse fácil, a gente não estaria tentando encontrar saídas para o mundo, para a vida e tal. O governo Alberto Fernandes resulta de uma habilíssima construção política liderada pela Cristina Kirchner. O governo Kirchner, o governo Cristina, terminou em 2015 e perdeu as eleições para Maurício Macri no meio de uma campanha muito pesada de que o governo era corrupto, houve uma crise econômica
por conta da queda do preço das matérias-primas, ou seja, das commodities que a Argentina produz, repetindo, carne, lã, couro, erva mate, vinhos, no mercado internacional. Então, o governo argentino começou a colher os efeitos da retração externa e isso expressou com muita força internamente. E a expressão maior foi na inflação e foi no aumento do desemprego. Essa situação foi usada demagogicamente pelo Macri para se eleger. E o Macri, como eu disse, fez um governo ultraliberal que se desmoralizou totalmente ao longo dos anos, com o aumento da miséria, especialmente em Buenos Aires. Eu fiquei alguns anos sem ir a Buenos Aires e, como eu disse, fui 2 vezes no ano passado. Isso era visível em parte das ruas. Embora Buenos Aires continue sendo uma capital linda, uma capital, uma cidade muito, muito vistosa, muito agradável, mas o impacto social, o impacto da crise social pegou muito fundo. E o peronismo, que é o partido da Cristina, do Alberto Fernandes, o partido justicialista, ele é apelidado de peronista, é mais ou menos como se a gente aqui no Brasil, você tem o Partido dos Trabalhadores, mas o nome fantasia é Partido Lulista, seria alguma coisa assim, porque ele vem do nome do Juan Domingo Perón, que governou a Argentina entre 1945 e 55 e depois por alguns meses em 1974, quando ele morre. O Perón foi o grande pai dos pobres na Argentina, uma figura maior até que o Getúlio no Brasil. E o peronismo é difícil dizer, classificar o peronismo como uma corrente de pensamento. Ele enfeixou, ele compôs nesses anos todos uma grande frente que ia da extrema-direita à extrema-esquerda, de grupos terroristas, paramilitares de extrema-direita, a grupos da guerrilha urbana de extrema-esquerda. E esse amálgama, essa confusão do peronismo fez dele algo único no mundo, porque ele não tem uma única definição política, uma única corrente de pensamento. O peronismo, por exemplo, é o partido do Carlos Menem, que fez uma administração de 10 anos nos anos 90, ultraliberal, vendeu o país e era muito semelhante ao governo Fernando Henrique, mas até mais extremado do que o governo FHC, o governo tucano aqui no Brasil. A partir dos governos Kirchner, o peronismo passa a ter uma cara mais de esquerda, ele passa a ter uma definição política maior, não só pelas políticas públicas de assistência social, tentativa de elevação do salário mínimo, mas de intervenção do Estado na economia, reestatização de algumas empresas, leis de democratização da mídia, enfim, tentar criar uma social-democracia aqui no Cone Sul. Mas isso quebrou esse governo na grande crise aí de 2013, 2015 das commodities na seara internacional. O que a Cristina fez de forma muito hábil? Ela tentou compor essas várias facções do peronismo numa única candidatura. Iriam sair 3 candidaturas em 3 partidos diferentes de colaboradores dos governos Kirchner que se assumiam como peronistas. A Cristina conseguiu unificar, ela conseguiu o feito de, por exemplo, unir 2 centrais sindicais, a Central dos Trabalhadores Argentinos, que é uma CTA com a Central Peronista, é algo como se você pegasse aqui a CTB, que é a Central dos Trabalhadores Brasileiros, que é hoje hegemonizada pelo PCdoB, que saiu da CUT há mais de 10 anos, que ela voltasse a se incorporar à CUT, ou que com lutas se incorporasse à CUT. A Cristina conseguiu fazer essa obra 1 mês e meio antes das eleições. E ela unifica, mas ela tem um rasgo de gênio. Ela não se coloca como candidata a presidenta por saber que iria virar um alvo muito fácil dos seus inimigos, porque o seu governo teve até problemas de corrupção. Então quem entra é o Alberto Fernandes, que tinha sido secretário de governo do Néstor Kirchner, de seu marido, que é uma figura muito importante na política argentina, mas ele tem um plus a mais, como se fala. Ele é muito ligado ao Papa Francisco. Então ele unifica, além do peronismo, setores da igreja junto desse veio político, que é liderado pela Cristina Kirchner. E ele é o cabeça de chapa. E aí a chapa passa a não ter arestas, o índice de rejeição do Alberto Fernandes é muito baixo em relação ao da Cristina, e o êxito da chapa se expressa
nas eleições do ano passado. Essa situação, essa composição que é feita, ela é uma composição que o ano passado traz muita esperança. A festa foi uma coisa impressionante nas ruas centrais de Buenos Aires, pela madrugada adentro, quando saíram os resultados, mas ao mesmo tempo ela tem suas fragilidades diante da persistência e do aumento da crise por causa do coronavírus. Então é preciso, e o Macri, a direita, a imprensa, fazendo toda a carga contra para isolar o governo. Então é uma situação difícil que o governo atravessa, mas eu acho pouco provável que nesse momento se consiga desestabilizar. Claro, se houver essa rebelião dentro das polícias, ainda bem que isso foi, pelo menos momentaneamente, evitado, mas existem perigos de todos os lados. Vamos ver como é que o governo argentino vai conseguir atravessar essa seara dura que nós estamos passando, que nós todos, eu digo, estamos passando nesse momento. Diante de tudo isso que está colocado, Maringoni, todas essas crises na América do Sul que vêm de longa data, como você observa a influência das eleições estadunidenses? Como uma vitória de Donald Trump ou Joe Biden pode influenciar no nosso continente, que muitos chamam de quintal dos Estados Unidos? Pois é, as eleições americanas vão ter um impacto, sem dúvida nenhuma, na América Latina. Embora a gente saiba que a política externa dos governos, tanto democrata quanto o governo republicano, na história dos Estados Unidos, elas guardam muitas semelhanças, porque são políticas de Estado, elas meio que independem de quem é o governo, quem é o partido que está no poder. Existem interesses do Estado americano, ou até a gente pode falar do Império americano, que são interesses de hegemonia e dominação na seara internacional, interesses comerciais que são muito pesados. Agora, existe uma política que você tem a tática, quer dizer, como é que você se comporta em cada momento. Historicamente, os governos democratas são muito mais agressivos em termos bélicos, em termos de provocar intervenções armadas no exterior. A gente pega o governo Clinton, foram mais de 40 intervenções armadas. A gente pega o governo Reagan, que foi o grande governo de direita dos Estados Unidos, o governo que foi de 1980 a 1988, não fez nenhuma, para não dizer que não fez nenhuma intervenção armada, fez aqui em Granada, uma ilhota aqui no meio do Atlântico, que tinha um governo popular, em 1981, 82, Partido Nova Joia governava o país. Mas o governo Obama interveio na Líbia, manteve a pressão no Afeganistão, manteve a invasão, a ocupação do Iraque. É um governo agressivo, mas a política tem nuances. Por exemplo, o governo Obama abriu negociações firmes com Cuba, aliviou a pressão sobre a Venezuela e tentou de alguma forma algum entendimento com a Dilma, mas ali era uma política muito ambígua, porque ao mesmo tempo aumentou a espionagem sobre a Petrobras, sobre empresas estratégicas, incentivou a Lava Jato aqui dentro, tudo isso, claro que de forma oculta. E o governo Trump, embora ele tenha feito... Vamos ver que o governo Trump tem uma política externa que não é siderada. Qual é a política externa do governo Trump? Se o governo Obama se atritou pesadamente com a Rússia, especialmente por conta das mudanças da reviravolta na Ucrânia, o que os democratas queriam e que querem é criar um cinturão de intervenção de bases militares ao redor da fronteira russa. A Hillary Clinton queria aumentar o número de bases na Polônia, queria aumentar o número de efetivo de soldados nos países que fazem fronteira com a Rússia, aqui pelo lado da Europa, né, em direção da Europa para a Rússia. E o Obama tinha na Rússia o seu grande inimigo. Se a gente vai ver qual é a política do governo Trump, a política do governo Trump é uma política de aproximação com o Putin, de tentativa de aproximação e de aumento exponencial da guerra comercial com a China. O grande inimigo internacional do governo Trump é a China, não era do governo Obama, porque o governo Trump quer impedir o crescimento, especialmente da China, na área de alta tecnologia, na área do 5G, da internet das coisas, da quarta revolução industrial, coisa que não estava na pauta do governo Obama, talvez até pela época. Hoje a China está muito mais ousada
na sua política do 5G, a prisão da diretora da Huawei no Canadá, a pressão que se faz na América Latina e na Europa Ocidental para que a Huawei saia das licitações oficiais do 5G, é uma clara expressão disso. E o verbo afiado do Trump na questão da guerra comercial com a China. Mas, ao mesmo tempo, ele se aproxima da Rússia e faz outra coisa ousada. É o primeiro presidente americano a estabelecer diálogo direto com a Coreia do Norte. Ele esteve na Coreia, quer dizer, passou a fronteira da Coreia do Norte, simbolicamente se entendeu com Kim Jong-un e deu uma distensionada na política que era uma pedra no sapato dos Estados Unidos. Agora, para com a América Latina, é bem possível que existam algumas mudanças, mas serão mudanças tópicas. A pressão sobre a Venezuela deve continuar, isso o Joe Biden já anunciou, como o Trump, que fracassou na tentativa de derrubar o Nicolás Maduro. Pressão sobre Cuba ainda é uma incógnita, mas deve... Quer dizer, o Obama fez uma leve aproximação, mas a pressão, o embargo continuou. Mas sobre o Brasil, é capaz que essa amizade de fachada, mas não é amizade de fachada, é amizade de mão única, né? Que o Bolsonaro abre mão de imposto de importação de etanol americano para ajudar o Bush, faz uma série de concessões ao governo Bush, querendo algum tipo de aproximação, talvez isso acabe. E os Estados Unidos são tem o único governo com o qual o governo Bolsonaro tem algum tipo de racionalidade de extrema-direita, racionalidade submissa na sua diplomacia. Então a mudança do Trump para o Biden pode acarretar uma perda de sustentação internacional, pelo menos politicamente, pelo menos de fachada, com o Brasil. É claro que mais adiante os interesses, como eu disse, da política de Estado, da política permanente de relações internacionais, coloquem o Brasil num lugar semelhante ao que nós sempre tivemos na política externa americana. É de um país periférico diante do império. Mas, num primeiro momento, eu acho que o governo Bolsonaro vai ser muito abalado, até pelas ligações políticas pessoais que alguns membros do governo têm, desde o presidente Trump com alguns outros membros de primeiro escalão. Gilberto Maringoni, muito obrigado por mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e mando um abraço. Eu quero agradecer muito a oportunidade. Eu acho que a gente discutir nesses tempos difíceis, são mais de 6 meses de pandemia, a política externa, como o Brasil se insere no mundo, mas especialmente as tensões na América Latina, que não só não foram sanadas e nem saneadas durante o período da expansão da doença, mas se agravaram. Nós podemos ter um período aí, quando a gente puder voltar às ruas no sentido amplo, de grandes lutas sociais na América Latina, pelo fato das tensões terem aumentado. Então eu te agradeço, Anderson, imensamente a oportunidade aqui. Quero mandar um abraço a todo mundo aí que assiste, ouve e prestigia o nosso Faixa Livre. Um grande abraço. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. E vamos encerrando agora a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!